dia, boa tarde, boa noite, quem fala aqui é o Renan e você está no Megascópio. E hoje vamos falar sobre Sandman, que teve um novo trailer revelado, né? Lembrando que a segunda temporada de Sandman será a última e já tem data de estreia. Ela vai ser dividida em 2 volumes, assim como outras séries da Netflix. Então o primeiro bloco de episódios vai chegar aí no dia 3 de julho, enquanto que o segundo vai chegar no dia 24. Então vamos comentar algumas coisas que eu achei bastante interessantes aqui. E antes de qualquer coisa, eu vou fazer um recap aqui da primeira temporada, bem breve, que é basicamente Morpheus foi capturado, teve que abandonar o reino do sonhar, e nisso tudo as coisas desandaram, viraram uma bagunça. Então, quando ele volta, né, quando ele consegue se libertar, ele tem que ir atrás dos seus itens que foram perdidos, que são itens que representam o poder dele, que é no caso o Elmo, a Algibeira e o Rubi. Então, nessa primeira temporada é a jornada dele conseguindo esses itens de volta e finaliza com ele indo ao inferno buscar o seu Elmo. E ali ele tem o primeiro embate, né, com Lúcifer, porque ele foi no reino do Lúcifer, que é o inferno, e acabou desafiando, ganhando do não vou lembrar o nome do demônio agora que ele ganhou, mas ele ganhou do demônio naquele embate de palavras. E o que acontece é que o Lúcifer se sentiu desmoralizado, né, ali. Então ele já não gosta muito de estar ali por N motivos, que é comentado no quadrinho, e que eu acho que eles vão acabar expandindo pra série. Mas ele se sente desmoralizado e ele pretende se vingar do Morpheus. Então, nesse ponto da história, o que a gente vai ter é Morpheus lidando com as consequências do que foi visto na primeira temporada. E como consequências também, não só do que ele fez para recuperar e para reestruturar o seu reino, ele também vai ter que lidar com fatos do seu passado. Uma época em que ele era mais, digamos que, maturo e um pouco mais que queria cumprir as suas vontades a qualquer custo. E nisso tudo a gente coloca a personagem da Rainha Nada, que foi uma personagem que ele se envolveu, a gente vê ela no trailer, e depois de uma reunião com seus irmãos, ele fica bastante preocupado com ela, né? Porque ele se dá conta do que ele fez e do que ele ocasionou para ela, que no caso a rejeição dela a ele foi respondida com: ok, então você vai ser punida. E ele mandou ela pro inferno, basicamente. Resumindo, de uma forma mais rápida do que correta. Então ele vai tentar, né, após reestabelecer o seu reinado, ir até o inferno para salvar a Nada e libertá-la, né? E nisso ele vai ter que lidar com as consequências. E aí a gente vai entrar no que acontece no arco da Estação das Brumas, que é marcado por diálogos extremamente interessantes nos quadrinhos, por figuras mitológicas que aparecem querendo a chave do inferno como o seu novo território. Então, assim, é um arco muito interessante e muito divertido. E aqui, né, no trailer, a gente já vê algumas coisas que dão indícios de que, ok, o sonho vai atrás da Nada, teremos a reunião dos seres mitológicos e dos outros reinos no sonhar. Isso porque nós temos a imagem do Morpheus entrando num metrô com umas pessoas bem bizarras. E isso já dá indícios, né, que a Netflix está modernizando a história, trazendo como uma releitura, eu digo que bastante fiel para os tempos atuais. E assim, ok, sabe, o texto da primeira temporada foi adaptado para os tempos atuais e foi renovado. Assim eu acho que vai acontecer na segunda temporada também. E assim como também nós temos ali uma reunião de muitas pessoas na frente do Portão do Sonhar. Então aqui nós temos já o que é o básico do Estação das Brumas. E uma coisa que me deixou muito animado é que em um determinado ponto a gente vê como uma apresentação teatral. E essa apresentação teatral, eu creio que vai ser contado a história de Sonhos de uma Noite de Verão, em que o personagem Shakespeare aparece, tem os elfos e tal. E esse conto, ele tá no volume 1 e não foi adaptado, né? A gente teve a adaptação do Sonho de Mil Gatos e de Calíope. Então aqui eu acho que eles vão trazer, sei lá, tomara que como episódio bônus, o conto Sonhos de uma Noite de Verão, que é um conto muito bom. E aqui eu acho que eu vou parando um pouco a questão do trailer em si, com o que se assemelha bastante à segunda temporada, porque, como eu já falei, essa segunda temporada é a última temporada de Sandman. Ele vai ser encerrado por N motivos. Eu não vou entrar em detalhes agora,
porque creio que vocês já sabem da situação do Neil Gaiman e etc. Então, assim, por ser a segunda temporada, eu acho que aqui eles já estão trazendo alguns elementos que vão tentar fechar a série de uma forma um pouco mais redonda do que simplesmente encerrar um arco deixando brechas, tá? Então, o que a gente possivelmente vai ver é alguns elementos de quadrinhos lá mais avançados, de Sandman, de volumes mais avançados, sendo trazidos pra cá. Por que eu digo isso? Porque eu acho que esse trailer martelou muito a figura das bondosas. As bondosas, que seriam basicamente ali aquela figura da moça na sua figura mais jovem, na sua figura como mãe, na sua figura mais senhora, que tecem os fios do destino, elas são importantes, não só a partir daqui, desde o primeiro volume elas estão presentes, só que a partir do segundo, alguns fatos acabam desencadeando de forma mais marcante a sua presença. E aqui elas já estão aparecendo de uma forma muito, muito mais forte. Então acredito que aqui a gente já vai começar a ver parte da destruição do sonhar, parte do que vai acontecer com Morpheus e do seu renascimento ou da sua mudança. Isso porque tem uma cena em específico que me remete a isso, que é quando o Marvin, que é o espantalho com cabeça de abóbora, tá segurando uma metralhadora, preparando, né, para atirar em alguma coisa. Isso pra mim já é um indício de que, ok, eles estão trazendo coisa da invasão do sonhar, que vai ser lá pra frente no quadrinho. Pelo menos eu peguei o segundo volume aqui e não encontrei. Só lembrando que esse segundo volume, ele tem 3 arcos principais, que é... Deixa eu ver para não falar besteira, que é Estação das Brumas, Espelhos Distantes e Um Jogo de Você. Os 3 arcos são excelentes, tá? Diga-se de passagem. Então, assim, vamos ver como vai ficar essa questão do final da série, logicamente. Eu vou trazer a review aqui pro canal episódio por episódio. Já que vai ser lançado em 2 blocos, eu acho que é cabível, né? A gente fazer episódio por episódio, vai ter um tempo legal para assistir, o assunto vai poder repercutir, e eu acho muito interessante essa estratégia da Netflix. E aqui eu falei assim, o Morpheus muda, morre, renasce. Por quê? Já deixando aqui um parênteses também, que nós vamos ver todos os perpétuos, logicamente, nessa segunda temporada, como já foi divulgado, elenco, em trailers, etc. Só que um elemento importante é que quando um perpétuo morre, ele não deixa de existir. Ele não vai ser alterado, ele vai renascer em um outro ser, que no quadrinho e tanto na série também no caso, vai ser o Daniel. O Daniel, que é o filho da Lita Hall com o Carter Hall, né, se não me falha a memória o nome dele, que é uma criança que nasceu no sonhar. Basicamente, o pai da criança estava no sonhar, a mãe conseguiu ir pra lá também, a gente tem isso na primeira temporada. E o Morpheus, ele tem que matar o Carter, porque ele só existe no sonhar e não mais no mundo. E nisso, a Lita Hall, ela tá grávida. E ela o Hipólita, ela vai dar luz ao Daniel. E o Daniel é uma criança que nasceu do sonhar, então ela pertence ao reino do sonhar. E quando o Morpheus vir a morrer na história, quem vai assumir o manto de perpétuo responsável pelo sonhar é o Daniel. E assim como o Verde do Violinista comenta no trailer, ele fala assim, quando um perpétuo muda, tudo muda. Porque mesmo que aquele perpétuo seja responsável pelo reino que ele era responsável anteriormente, ele é outra pessoa. Então, o seu jeito, o seu amadurecimento vai acontecer de outra forma. Então, a gente, no quadrinho, vê isso de uma forma muito legal. Que tem essa passagem de manto também, de Morpheus para Daniel. E os dois se tornam o perpétuo, né? Ele volta a ser Morpheus, mas em outra pessoa. Então, por isso até que eu falei que eu acho que a gente já vai ver uma finalização por essa frase do Verde do Violinista, que é uma frase que acaba remetendo muito à passagem do manto, que é uma coisa que a gente veria, se não me falha a memória, no 3º volume. E como não vai ser adaptado, vai ser trazido pro 2º, né? Mas bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu queria fazer esse vídeo pra comentar sobre esse trailer de Sandman, porque, olha, eu tô bastante empolgado pra 2ª temporada. Foi uma série que eu esperei muito ser adaptada. Porra, eu já cansei de ler os quadrinhos e vira e mexe eu pego pra reler. É uma história muito boa. Apesar dos pesares, eu recomendo a leitura de Sandman. É uma puta história. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um jeito que ajuda bastante na divulgação
Na descrição, link para as nossas outras redes sociais, também para o nosso site www.omegascopio.com.br. E nos comentários fala aí se você vai ver a segunda temporada de Sandman, o que você achou da primeira, se você queria continuidade da série, se você já leu os quadrinhos. Essa troca de ideia é sempre bastante interessante, lembrando que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.